Momentos, né, que nós precisamos brilhar, né, nos posicionar, buscar a direção de Deus, ter palavras sábias, sadias, uma postura correta, porque as pessoas estão lendo, né, querem ver Cristo na nossa vida. Hoje, dia especial, 15 de outubro, dia do professor. Eu queria saber aqui, quem já foi professor na escola dominical, erga a mão. Vamos ver se temos professor de escola dominical. Olha lá, ó. Continua aí, Jonas já foi professor de escola dominical. Eliette Odair, Celso, dos Anjos, Damares, seu Wilton. Que bom, né? Tem os professores lá embaixo. E aqui, né, a Paine, não citei. Germão também continua sendo nosso professor. E nós temos um professor aqui. Eu queria descobrir qual é o professor mais antigo da escola dominical. Quem tem noção? A Isaide está mais tempo aqui, Isaide. Quem é o professor mais antigo da nossa escola dominical? Se a gente fosse lembrar. Quem foi seu professor da escola dominical? Já está na glória. Já está na glória, nem vai ser homenageada. Já está sendo homenageada. Né? Então, quantos passaram por nós, né? Como é que chama aquele? Claudina, né, Não, vó? que fazer escola dominical, o nome dele esqueci. Né? Aqueles que permaneceram firmes, né? É vivo é não. Que é vivo, é A vivo. gente ligava quando era semi-adolescente. Sim, mas escola dominical tinha aquele estilo. Não, mas os vivos que estão aqui. Os vivos. Os que estão ali, sim. Sim. Mas hoje também é uma data especial. Eu acho que o seu Wilton foi professor também, seu Wilton. O senhor deu aula, né? E hoje ele está conosco, né? Professor de escola dominical. E está fazendo aniversário hoje, né? Olha, 83. Ele está fazendo 83 anos. Ele está aqui conosco, né? Então, toda a nossa gratidão a Deus pela vida dele, né? Quantas vidas foram abençoadas, quantos alunos foram ensinados, né? Encaminhados. Isso é motivo de gratidão a Deus, né? Pela vida. E a vida de cada professor, que Deus escolhe, Deus sustenta, Deus capacita, né? Deus orienta. E assim nós podemos transmitir a palavra dele, né? Tudo sobre ele. Como João Batista diz, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Mas a gente louva a Deus, né? Pela vida dessas pessoas que tanto ensinaram, né? E ainda ensinam. Eu queria nesse momento orar pela vida do seu Wilton, agradecendo a Deus pela vida dele, pelo aniversário dele, né? Por todo o trabalho que ele fez, né? Guiado pelo Senhor e pela vida que ele tem e pelo privilégio de tê-lo conosco hoje, né? Então, nosso coração se enche de gratidão. Eu queria pedir ao pastor Jair que ore nesse momento, né? Pela vida do seu Wilton. Senhor, já agradecemos por esse dia especial, do Dia dos Professores. Mas antes de tudo isso, ó Deus, o primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Teu Filho, o unigênito, o primogênito, que é a razão, ó Deus, da existência da igreja. E assim, ó Deus, como o Senhor formou aquele povo de Israel, mas hoje tem a Tua igreja, mais do que uma nação, a Tua igreja que é universal, que é para alcançar o mundo todo. Eu sou Fabiana Bovo, sou professora. Por isso te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de, nesse primeiro dia da semana, estar na Tua casa, para te adorar, para te louvar, e pedimos, ó Deus, que a Tua bênção continue derramada sobre a Tua igreja, assim como oraram pela paz de Jerusalém, hoje nós oramos pela paz da Tua igreja. Por isso, ó Deus, queremos agradecer pelos professores que têm um papel tão fundamental, ó Deus, para que desde as crianças estejam aprendendo os Teus mandamentos, as Tuas promessas, e assim, ó Deus, já crendo em seus coraçãozinhos para a salvação, e que muitos deles se tornarão diáconos, presbíteros, missionários e também professores da Tua escola dominical. Por isso pedimos uma bênção sobre os professores e sobre os seus alunos, para que ouçam e realmente a Tua palavra, que esta semente que produz, venha frutificar, ó Deus, nesses corações.
Por isso, ó Deus, que a tua igreja também, que a liderança, sempre tenha esse olhar voltado para a importância da escola dominical. Agradecemos aqui pelo departamento infantil, todas as áreas, ó Pai, da escola dominical, que tem ajudado na preparação dos professores e que sempre venhamos a entender quanto é fundamental investir na vida destes professores. E louvamos porque o Senhor nos deu o melhor, o professor, que é o Senhor Jesus, que vem ensinar de maneira simples, vem ensinar com palavras e com a sua vida, e também ser o nosso, não só professor, mas o nosso Salvador, nosso Redentor, algo que nós não podemos fazer, somente Ele. Por isso te louvamos, ó Pai, e queremos mais uma vez lembrar do Sr. Hilton, ó Deus, que está completando 83 anos, pela sua vida aqui de presbítero, também de professor, pela sua vida de trabalho, pela sua humildade, e nós pedimos que também os desejos aí do seu coração, a sua oração pela sua família, somente sua esposa, se complete, ó Deus, segundo a tua vontade e poder. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12, do 1 ao 8. Romanos 12, a partir do versículo de número 1, leremos até o versículo de número 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo, ou além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. No dia do professor, quero deixar com os irmãos o versículo de número 7. Se ministério, dediquemos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazer. Né? Ou o que ensina, ensine com excelência. Você quer ensinar, ensine da melhor maneira. Faça bem feito, né? Mas faça com excelência. Faça o melhor. Então, para que haja dedicação no ensino. Ensinar é um desafio e, ao mesmo tempo, quem tem o dom do ensino, né, é uma coisa que é muito prazeroso, muito gostoso. A gente tem que tomar cuidado também, né? Porque, às vezes, o conhecimento deixa a pessoa orgulhosa, né? E aí ela perde o foco. Porque tem professor que é egocêntrico, ele fala dele o tempo todo. E é muito fácil ver esse professor e caracterizá-lo dessa forma, né? Ele vai usar essa palavra muitas vezes, né? Mas o professor precisa ser o quê? Cristocêntrico. A mensagem do professor cristão é Cristo. E tudo que ele ensina tem que levar para Cristo, assim como a palavra de Deus. De capa a capa, ela fala da história e do plano perfeito de Deus. E nós somos os mensageiros. Nós temos essa verdade, né? Esse tesouro, a Bíblia diz que esse tesouro em vasos de barro, né? Para que não seja a nossa glória, mas seja para a glória de Deus. Né? Tem o professor que é conteudista, é aquele que ele é tão apaixonado por aquelas conteúdo, né? E ele
armazena de tal forma, para ele é tão maravilhoso, que ele chega e despeja o conteúdo em cima do aluno, né? Como se fosse aquele caminhão que leva materiais de construção, né? Chega lá no lugar, despeja em cima. Então tem professor que é assim, ele tem um compromisso com o conteúdo, tem professor que tem um compromisso com ele mesmo, né? E se enche de vaidade e orgulho, então ele precisa melhorar a sua prática de ensino. Então, a gente tem que ir em atitude de oração para que a gente ensine a palavra de Cristo e como é que Cristo cresça e que eu diminua, né? Tem que o tempo inteiro o Espírito Santo nos lembrar disso, que nós devemos ensinar da melhor maneira possível. Então, rapidamente, eu só quero passar com vocês algumas características do professor. Então, acredito que tenhamos futuros professores aqui, né? Ou você já é professor, como eu já disse, como mãe, avó, tia, né? Pais, você já é o professor. E nós temos um professor, que é o nosso mestre, Jesus, que ele sim é a nossa referência, né? O professor de Bíblia, é claro, o professor cristão, ele tem que ser cristão, ele tem que ter qualidades espirituais, né? Não tem como ensinar a palavra de Deus se ele não tiver nascido de novo. Ele tem que ter um novo nascimento, ele precisa ser filho de Deus. E filho de Deus ensina a palavra de Deus, né? Ele tem que ter um bom testemunho, porque ele tem que ter coerência nas palavras dele. Ele tem que falar e praticar, né? Se a gente fala uma coisa e não pratica, é como se desse comida com uma das mãos e com a outra envenenasse a pessoa, né? Então eu preciso ensinar e eu preciso viver. É fácil? Não é. De jeito nenhum, né? É um desafio para nós. Por isso, diante de cada verdade, tem que pedir misericórdia e graça de Deus, né? Para que a gente dê um bom testemunho. Uma vez eu e a Eliette estávamos numa palestra sobre finanças, né? Que é uma enquanto nós estávamos falando, a igreja estava toda acompanhando, porque a gente não era conhecido muito na igreja. E quando deu o intervalo, alguns garotos foram lá na rua ver com que carro que a gente estava andando, para saber se a gente praticava o que a gente estava falando. E foi assim muito surpreendente, a gente falar assim, por que eles foram se preocupar com o carro? Porque nós estávamos falando exatamente de uma vida minimalista. E não sem muita soberba, sem muita vaidade, essas coisas todas, que isso financeiramente é importante. E a Bíblia diz que nós temos que, Deus promete suprir necessidades e não vaidades. E eles foram ver exatamente o carro. Essa coerência, porque a primeira leitura que a gente faz não é das letras e palavras, a primeira leitura que a gente faz é o social. Então o nosso aluno ele vai olhar para nós e vai fazer uma leitura social. A minha postura, a minha palavra, o meu discurso, se realmente é coerente. E muitas vezes, né, nós somos chamados a atenção que somos pedras de tropeço, naquele sentido de ensinar e não viver. Né? Pois brilha a sua luz, seja salvo, tempere, mas faça da melhor maneira. É uma grande responsabilidade, porque muitas pessoas não querem isso, né? Porque a Bíblia diz que vamos ter que responder por isso também. Então, o novo nascimento é João 1,12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, uma nova maneira de viver, de falar, de ensinar também. Uma vida devocional. O professor ele não estuda a Bíblia só para ensinar. E aí muitas vezes pode acontecer isso. Ai, eu tenho que dar aula domingo, então eu vou estudar a Bíblia. Ah, essa semana tá light, eu não vou dar aula mesmo, né? Não, é vida devocional, de devoção, é diária, é buscar. Você tem que ter o cantinho lá da sua oração, você orar pelos seus alunos, orar pela sua vida, pela palavra. Orar, né? Muito falar, vamos enquanto oramos enquanto vamos, na dependência de Deus. Né? Então, uma vida devocional é muito importante, porque esse vaso de barro aqui, né, que é frágil, ele vai ser preenchido e a gente pode transmitir a palavra de Deus. Dependente do Espírito Santo, foi o que eu já falei, né? Então, essa dependência do Espírito Santo vai usar você. Você pode estudar, mas quando você vai, né? E às vezes você se surpreende, nossa, mas eu falei aquilo. Alguém vai chegar e você falou isso, mas eu falei isso. Falou, né? Porque às vezes vem coisas na sua mente, né? Somente Deus, né? A operação, o trabalho, o agir do Espírito Santo na nossa vida, ele vai colocando na nossa mente, fazendo a gente lembrar mesmo, né?
Porque quanto mais velho a gente vai ficando, a gente fica mais experiente, né? Mas a nossa mente fica mais lenta. E aí aquilo que a gente tinha facilidade, a gente vai perdendo um pouco, né? Mas o Espírito Santo sempre vai estar ali na ação, ativo na nossa vida. Então devemos buscar. E mesmo pedir que alguém esteja orando por nós, né? Quando a gente está lá ensinando, alguém ora por nós. Tinha uma professora, ele falava assim, ó, se você não tem quem ore por você, pague alguém para fazer isso, né? Aonde vai chegar? Então, quando o aluno estiver sentado, enquanto aluno, ore pelo seu professor, né? Principalmente as crianças, a gente sabe que a gente vai para uma batalha, para uma guerra, né? Não pense que o inimigo está contente com o que está acontecendo lá embaixo, né? O que ele não quer é que a palavra chegue no ouvido das pessoas, ele vai fazer de tudo. A distração, ele não pode impedir uma pessoa convertida está crescendo, mas ele pode impedir muitas vezes que a gente ensine a verdade de forma correta. Falta de preparo, falta de oração, distanciamento de Deus, a nossa vaidade, quantas coisas vai afastando o professor da verdade, do ensino da verdade. Então a dependência do Espírito Santo é algo muito importante para tudo, né? Não só para estar lá dando aula, mas para a gente viver mesmo no nosso dia a dia. E cresce em santificação, né? Então crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o professor, além de ter qualidades espirituais, ele precisa de qualidade moral. Foi o que eu falei, né? São as leituras que são feitas nosso aluno, as pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes a gente fala assim, mas você crente igual aquela pessoa, eu não quero ser. Né? Porque a gente está vivendo realmente o Evangelho, a nossa palavra, o nosso ensino realmente é coerente, né? É correto. Nós estamos agradando a Deus e as pessoas estão entendendo a mensagem, ou a gente tem sido empecilho para isso. A humildade é importante. A gente precisa de coragem para estar lá na frente para falar, né? Mas jamais com orgulho e com soberba, porque a gente vai na dependência do Espírito Santo, né? E ter humildade para ensinar a palavra, né? A palavra humildade está muito ligada a humus, né? A terra, a descer, a voltar-se, né? E buscar a presença de Deus na oração. Então a gente tem que ir realmente buscando a Deus, pedindo orientação. Então se tem alguma vaidade, alguma soberba em nós, isso tem que ser confessado, é pecado. Né, Maria? Estou lendo o livro lá, Pecados Intocáveis, né? Coisinha, a gente acha que não é pecado e é pecado. Então, principalmente como professor, como a gente tem agido dessa forma. A fidelidade, aqui eu coloquei tanto, fidelidade à palavra, a gente está ensinando a palavra, né? Ensinando da melhor maneira. Fidelidade com a igreja, as coisas da igreja. Fidelidade, né? É um fruto do Espírito Santo, fidelidade com Deus, em primeiro lugar. Então, e exercitar essa fidelidade é muito importante. Você é uma pessoa fidedigna, né, naquilo que você está ensinando, naquilo que você está fazendo. Responsável e pontual é uma característica moral, né? Às vezes nós temos um mau hábito de não ter pontualidade, né? E isso, tanto, nenhum aluno quer ficar esperando o professor atrasar. Será que ele vem? Será que ele não vem? Né? E quando a gente ensina a criança, isso é pior ainda, porque a criança quer chegar, quer ver o professor dele lá. Isso traz uma segurança. Né? Agora aquela pessoa que não tem responsabilidade, que faz de qualquer jeito, aí para Deus mesmo é voluntário, ainda tem aqueles, eu não ganho para isso. Vou falar que você ganha sim. Não ganha dinheiro, né? Não é isso que eu estou falando, mas outros tipos de bênção, né? Que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Mais rapidinho então, as qualidades intelectuais do professor precisa, né? Tem algumas, né? Apenas ali 2 que eu coloquei, mas tem muito mais. Então, ele é dedicado ao estudo, ele precisa gostar de estudar. Então, se você não gosta de estudar, não tem como ser professor, né? Porque o professor, para dar 1 hora de aula, né, Germano? Para dar 1 hora de aula, quanto tempo a gente estuda? Né? 4, 5, 6, dependendo do assunto, 20 horas, né? Até aquilo ficar lá, né? Você estuda, pensa, rumina e vai e anota e escreve, né? E coloca de novo e faz uma caneta. Cada um funciona de um jeito. É tempo. Por isso que o professor, ele aprende bastante, né? Então, como é gostoso ser professor. Como é bom. É um privilégio, é uma responsabilidade, mas a gente aprende.
porque há tempo para preparar, para estudar. Claro, vai ser professor da escola dominical, é só uma horinha de aula, né? Mas essa uma horinha de aula requer de você uma administração do tempo também. O intelectual, porque ele possui uma base bíblica e doutrinária, ele tem que conhecer para ele não ensinar coisas erradas, né? Ensine corretamente, saiba o que falar. Eu nunca esqueço a frase da Eliette lá, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, mas eu tenho que aprender a falar, né, Eliette? Aprender a falar, como construir essas frases, como fazer isso, né? É gostoso? É, mas para você falar, você tem que ter o conteúdo, né? E aí a gente fala que o professor ele tem uma palavrinha, emo, que ele vai ter que usar na aula. O que é isso? Dependendo da sala que ele está, com quem ele está, qual é o público dele, a idade, a faixa etária, ele tem que saber o que ele vai ensinar, o que ele vai mencionar e o que ele vai omitir. Então a gente fala o emo. Não é porque eu estudei 20 horas que eu vou chegar como aquele caminhão e despejar. Eu tenho que conhecer meu aluno, né? Qual é a necessidade dele, quais são as características dele. Né? Então aquele professor que era conteudista, não adianta chegar só com o conteúdo. Ah, mas eu ensinei, ninguém aprendeu. Porque o aluno não está pronto. É claro que nós vamos na dependência do Espírito Santo, não é isso? Não é só o Espírito Santo pode iluminar a mente. Eu posso falar aqui e a palavra chegar até o seu ouvido, mas só quem vai levar essa palavra para o coração é o Espírito Santo. Então eu tenho que ter humildade, né? Eu vou falar e Deus vai usar e o Espírito Santo vai fazer a obra no coração de cada um, né? Mas eu preciso conhecer. E aí a última, deixa eu encerrar, as qualidades então sociais desse professor. Então não adianta só ser espiritualmente correto, moralmente correto, intelectualmente correto, ele precisa ter algumas qualidades sociais. Ele precisa ser uma pessoa sociável, ele precisa gostar de pessoas. Se ele não gostar de pessoas, se o professor trabalha com criança e ele não gosta de criança, está no lugar errado. Trabalha com um adolescente, não se preocupa, não gosta dele, está no lugar errado. Trabalha com um adulto, não sabe o que fazer, está no lugar errado. Né? Então, às vezes, não é a falha do professor, talvez ele esteja no lugar errado, com a faixa etária errada também, tem tudo isso. Que a administração, a escola dominical, ela tem que se envolver e entender onde cada um é chamado para trabalhar, né? Com aquele público-alvo, vamos dizer assim. Então, as qualidades sociais do professor, ele precisa ser uma pessoa amável. E amar pessoas não é fácil. E o nosso amor é falho. A Bíblia diz isso. Um dia eu amo, outro dia eu odeio, né? Porque eu sou pecador. Mas só o amor de Deus, quando ele é derramado no nosso coração, é que a gente pode amar as pessoas, né? E é porque nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro, né? Devemos amar, sim. Como amar? E pedir perdão quando eu não amo também da forma correta, né? Quando eu amo só com palavras. Então, amar as pessoas, gostar das pessoas, interesse pelas pessoas, né? Eu tenho interesse, então eu vou ensinar corretamente quando eu tenho interesse por ela, né? Então, ser amado, ser otimista. O que é uma pessoa otimista? Ótimo. É ótimo? Isso é ótimo. Nem sempre, né? É aquela pessoa que ela tem um olhar na frente. Não, isso vai dar certo. E aquele pessimista, isso aqui não vai dar certo, ninguém vai aprender nada, meus alunos não aprendem não, né? Não vou ensinar isso aqui não, né? Sempre é o não. O otimista, não, eu vou ensinar, como ensinar? E aí ele tem um monte de ideias, né? Porque na dependência de Deus, e o preparo dele, né? O que ele está fazendo, e como Deus tem conduzido, tem as ideias, né? Que a pessoa que é dirigida por Deus, as palavras dela, o que ela fala, ela não fala da outra pessoa, ela fala de planos, de ideias, porque tem ideias, né? Então a gente vai entender que uma pessoa medíocre
ou ela é realmente uma pessoa excelente, né? Naquilo que ela fala, naquilo que ela faz. Então, assim, o que a gente fala nem sempre é do que da pessoa, do outro. Mas muitas vezes a gente fala do outro e isso vai voltar para nós mesmos, né? Aquela pessoa que está ouvindo, ela faz isso. Ela vai ser avaliada dessa forma. Uma pessoa cheia de entusiasmo, né? Então tem essas duas palavrinhas que são bem parecidas. Então, o otimista, ele acredita naquilo que ele está fazendo, e o entusiasta, ele tem entusiasmo, ele tem poder, né? Porque a palavra entusiasmo, asmo é poder, né? Entu é em você, então é poder em você, isso, entusiasmo. Então você é uma pessoa que realmente tem o poder de Deus para você fazer a obra, né? Para ensinar também. Então a gente vai, não no nosso poder, mas no poder de Deus. Espera resultado, faz igual o otimista aqui. Eu estou ensinando. Quando que eu sei que eu ensinei alguma coisa? Quando houve aprendizado. Quando as pessoas estão colocando em prática. Né? Quando não se coloca em prática, a gente acaba, nossa, ensinei mesmo? Eu cheguei, eu consegui ensinar? E o professor então é paciente e perseverante. Eu já falei isso, vou falar de novo, não. Vai falar sim, né? Porque a Bíblia está aí cheia de verdades. Um dia você lê aqui, parece como não aconteceu nada. Outro dia você lê o mesmo texto e quantas verdades, né? O Espírito Santo vai iluminando, vai abrindo sua mente, seu coração. Quantas verdades. O Senhor nunca da mesma forma, né? Um dia ele está pronto para aprender, outro dia ele não está. Né? E só quem sabe isso é Deus, né? Porque a gente vai na dependência do Espírito Santo. Então, ser professor, saber que cada aluno aprende de um jeito, que o tempo hoje é algo muito especial e importante. Então, ensine corretamente, use bem esse tempo, né? E respeite o seu aluno, ame, né? E ajude a crescer. Não só o ensino, mas como o discipulado, né? A gente tem falado bastante sobre isso, sobre discipular alguém, né? Venha comigo, né? Eu sei o caminho, eu não estou perdido, não. Então, se você sabe o caminho, você tem a verdade, ensine a verdade. Por isso que o Romano vai dizer: brilhe a sua luz diante dos homens, né? Vai ser aquele que ensina, faça com esmero. Daniel 12, né? 12, 13 vai falar que aquele que ensina, aquele que é sábio, ele resplandecerá como a luz. Aí eu tenho umas lâmpadas aqui, quero só mostrar se você é assim, né? Como está a sua lâmpada? Manchadinha pelo pecado. Precisa confessar o pecado e abandonar. Ela está assim, acende, apaga. Ela brilha na igreja, lá no mundo ela está apagadinha, né? Como é que você não pisca-pisca no Natal? Como que é a sua luz? Ela está fraca, né? Fica lá. Como é que está? Você está iluminando alguma coisa? Né? Então, brilhe vossa luz diante dos homens. Brilhe para iluminar o caminho dos outros. Então, o professor é aquele que ilumina, né? É a luz que Deus usa. Então, que Deus use cada um de nós, né? Ou o professor mesmo diante de uma sala de aula, ou você lá na sua casa, sempre vai ter alguém para você ensinar, né, Isaide? Sempre. Sempre alguém vai pedir alguma coisa. Então, como você tem ensinado e o que você tem ensinado. Então, vamos lá. Agora, quando eu vim